cacau, na verdade, eu conheci o cacau quando eu cheguei aqui, no assentamento. Eu já via falar no cacau, já via alguns pezinhos, mas não conhecia como assim, lá na região que meu pai morava, eu trabalhava com outras culturas. Aí eu fui conhecendo o cacau, é uma cultura que eu gosto muito, é uma cultura muito boa, o cacau de se trabalhar. A transição agroecológica aqui foi pela necessidade, mas ela tem dado uma força muito grande e a renda está cada vez aumentando das pessoas. Então isso está fazendo as pessoas acreditar na promessa do MST, de mudar a vida, de sonhar. Nessa época dos coronéis, eu era explorada, eu era escravizada. E hoje eu trabalho para mim. Aqui, se nós somar tudo, aqui nós temos hoje aqui, mais ou menos, umas 450 ou 500 pessoas. Porque em cada casa tem 3, 4, tem 15, tem 2, tem 4, tem 5, tem 1. Então, somando em geral, e todo mundo está sobrevivendo dessa terra, e todo mundo alimentando dessa terra. Que anteriormente só pertencia só um, que era no tempo da escravidão. O cacau aqui foi uma zona muito rica, mas a população pobre sofria com essa exploração de mão de obra. E eu sempre trabalhei de empregado nas fazendas, né? Trabalhava nas fazendas. E aí quando veio aquele excesso da vassoura de bruxa, aí a gente acabou ficando desempregado. E vivia sempre na cidade, mas não tinha um trabalho fixo. Aí foi quando surgiu o MST na Bahia aqui. Ser sem terra para mim é um grande orgulho de ser um sem terra. Porque eu ser sem terra para mim é uma pessoa liberta, uma pessoa livre. Uma pessoa que eu posso ter o direito de ir e vir, digamos assim. Nessa região do sul da Bahia aqui, já aconteceu muito problema do ser humano tirar uma cabaça de cacau para chupar. O fazendeiro pegar, se você tirar uma cabaça de cacau para chupar, você com fome, para você chupar você ia ter problema. Você ia ter problema. Ou você ia embora da fazenda, ou você ia tomar uma chicotada, alguma coisa você ia tomar lá, você ia ter problema. Hoje não, hoje a gente tem, nosso cacau nós podemos fazer o que nós quisermos. Houve várias situações aqui de pessoas que tiveram de abandonar suas terras e morar em periferias, e morar nas marzelas da sociedade, justamente porque os coronéis, os fazendeiros vinham e ou manipulavam, ou controlavam, ou expulsavam mesmo diretamente essas famílias das terras, né, de pequenas propriedades. E quando o MST ele faz essa ocupação, quando o MST traz essas famílias, traz de volta esse povo para o que é seu, o que é de direito seu, esse sujeito ele deixa de ser escravo e passa a ter a condição de ser um homem livre ou uma mulher livre. Nós sofremos aí 5 despejos, muito violento, muita prisão, muita tortura, muito ódio da sociedade local e dos meios de comunicação. Nós chegou aqui com 360 famílias, na 6ª ocupação nós estávamos só com 28 famílias. Mas mesmo assim, na 6ª ocupação nós conseguimos conquistar essa terra. Em julho de 94, ela foi desapropriada e entregue a nós.
um costume de dizer que a plantação gosta do carinho, de carinho. O que é o carinho? É fazer isso que eu estou fazendo aqui, mexendo com ela. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. A vassoura de bruxa, ela não veio à toa. Não. Porque se não fosse a vassoura de bruxa, nós não estávamos aqui hoje. Tem 5 áreas foco de vassoura de bruxa. 30 a 31 a 1000 plantas infectadas. Se essa doença se instalar em nossa região, o custo irá se elevar em mais em torno de mais uns 20 a 30%. Então você entrava numa roça de cacau, parece que tinha tocado fogo mesmo, você quase não via frutos de cacau. E a maioria das fazendas perderam aquelas famílias que trabalhavam, porque o produtor não tinha como manter, né? Aí entrou um outro processo de degradação, porque sem cacau muitos deles foram para a questão de tirar as madeiras que tinham na propriedade. A derrubada da Mata Atlântica, ela se acentuou bastante na região. Nós, quando chegamos aqui, tinha um desmatamento desenfreado, tinha várias áreas com pastagem e tinha muitas áreas degradadas. O problema da água, nós estávamos com dificuldade, o rio estava correndo fraco. Não tinha água. Água é vida. O solo é vida, o meio ambiente é vida. E aí a gente começou a fazer, replantar da margem de um de outro, do lado do rio, de um lado e outro. Aí a gente veio plantando. A gente veio plantando manga, veio plantando açaí, veio plantando guaiaba, veio plantando abacate. E muitas crianças começaram a comer frutos, né, dessas árvores, né? Subiam nos pés de árvores, comiam muitas frutas. Até hoje nós temos muitas frutas no assentamento, as frutas das estações. Então nós erradicamos esse problema também da desnutrição. Sem água nós não temos alimentos. Quando a gente compreendeu isso, nós recuperou 92% da mata ciliar, o rio melhorou. Nós recuperou 80% das nossas nascentes. Hoje nós bebemos água mineral, nós tomamos banho de água mineral, tudo de dentro do nosso assentamento. Hoje eu colho a manga, aí eu tiro o abacate, eu tiro a jaca, eu tiro o cacau, eu tiro a cupuaçu, eu tiro a banana, eu tiro o açaí, eu tiro a guaiaba, eu tiro o ginipapo. É isso que é agro. Eles falam na televisão, agro é isso, agro é próprio, é isso, eu não sei. Não é nada disso, agro é isso aí. Hoje, isso tudo que você está vendo aqui hoje não tinha. E tudo hoje foi passado pela minha mão, pela mão de meus filhos e pela mão dos companheiros que hoje também moram aqui. Na mata existe toda a diversidade de micro-organismos, de matéria orgânica, de tudo. Toda uma diversidade muito grande dentro da mata. É por isso que a terra é rica. É por isso que a terra é forte. Rolou um bocado de ano para a gente poder entender que era possível a gente conviver com a natureza e a produção, né? A gente fazia o quê? A gente queimava, a gente às vezes jogava algum produto químico, achando que a gente só podia sobreviver se a gente usasse aquelas práticas, que eram aquelas práticas que a gente trouxe do fazendeiro. Para nós hoje, só a terra não basta, a gente precisa também lutar pelos nossos territórios, a gente precisa lutar pelas águas, a gente precisa lutar pela floresta. Então aqui em Terra Vista, nessa transição agroecológica é isso. Desde a planta comestível que a gente tem, do bredo, da taioba, da pata de vaca. A agroecologia é um modo de vida, né? É o bem-estar, né? Aprender a conviver na natureza, respeitando a natureza e principalmente respeitando e cuidando de uns dos outros, né? Então a convivência na comunidade é um modelo de vida, é um modelo de agroecologia. E a gente vem levantando mais florestas. Agora nós estamos com a floresta do Bem Virá, que a gente está levantando uma outra floresta, que é através do sistema agroflorestal. Então o Movimento Sem Terra, ele tem o seu papel, a sua tarefa, principalmente política, que é a preservação do meio ambiente.
que é pegar as áreas que a gente ocupa totalmente desequilibrada, o solo, e nós readequar e nós trazer à luz essa produção que também é a produção de árvores, o plantio de árvores. Nós viemos para transformar a monocultura em um livro de diversidade. Em outros lugares eu só quebrava o cacau e pronto, eu secava e vendia. E aqui essa diferença de selecionar o cacau, tirar a polpa, fazer um cacau fino. Plantar, cultivar, quebrar, secar, tirar a polpa, fazer mel, isso tudo é importante. Porque do mel tu vende, tu tem seu dinheiro. Se você vendeu a polpa, você tem seu dinheiro. Né? O caroço, você tem seu dinheiro. O chocolate também tem o dinheiro. Então, é bom demais cultivar o cacau. Nós fomos estudar o cacau a fundo. Nós fomos estudar o cacau desde a sua origem, dos astecas, dos maias, o que era o cacau. O cacau era bebida dos deuses e das deusas. Só bebia em cerimônias. Valia mais do que ouro e do que prata. Fomos aprender que ela é uma planta de subbosque. Ou seja, ela vai bem com o sistema agroflorestal. Depois que colheu, você faz a seleção dos frutos. Aí você tem que separar aquele fruto que está no ponto ideal de maturação dos outros frutos que estão doentes, ou sobremaduros ou verdoengos. Esse que está doente, sobremaduro ou verdoengo, ele vai direto realmente do jeito que faz, vai para a barcaça, para secar, para ser vendido como commodity. E esse cacau que está no ponto ideal de maturação, é que ele sai diretamente para o campo e tem que ir para casa de fermentação. Como por muitos e muitos anos a região foi só produtora de amêndoa para essas moageiras, né? Isso para você ter uma retomada e mudar um pouco o paradigma, dá um pouco mais de trabalho. Cargill, a Bunge, a Nestlé e parece que tem umas 5 mais. Aí. Um grupo pequeno que explora todo mundo até hoje e que levava 97% da nossa riqueza para fora. Fazendo chocolate, para repassar o chocolate já pronto, nós vamos ganhar mais e vamos conseguir dar um driba nesses caras. Esse aqui é o nosso 70% cacau. 70% é o que não vai leite. O nosso 56% é o leite. A gente utiliza açúcar orgânico, o azeite orgânico e é produzido aqui dentro mesmo o cacau orgânico. A gente consegue agregar valor com isso. Não precisa ter esse esforço que a gente tem todo na roça para conseguir produzir o nosso cacau e chegar a passar para um atravessador a R$200, R$100. Por isso também a importância desse trabalho que a gente faz aqui, que a gente consegue entregar realmente um produto de qualidade para um consumidor que não tem uma renda ideal. A gente consegue atingir esse público e mostrar realmente o que é um chocolate. Infelizmente o brasileiro ele não come chocolate de qualidade, na verdade come produtos achocolatados
e ainda de derivados de achocolatados, porque o percentual é muito mínimo. Basicamente açúcar, se você pegar o primeiro ingrediente, é açúcar. As pessoas têm que vir ver o processo produtivo, o processo de construção de solo, o trabalho que dá isso, para as pessoas entenderem e dar valor e comprar o nosso chocolate Rebelde com essa história, com esses sabores e com esses fazeres. Estamos estudando essa questão dos paladares e como é que as pessoas vão degustar isso com o paladar e falar: aqui é da Terra Vista, aqui é de um lugar que eu conheço muito bonito, quando as pessoas respeitam a natureza, onde o pessoal está fazendo transição agroecológica. Em 98 foi quando nós fizemos um curso aqui da militância. Eu acabei recebendo essa bandeira, que eu aguardei essa bandeira como um símbolo para nunca mais sair da minha vida e nem da minha companhia. A reforma agrária é um caminho que tem para o combate à fome. Depende que o governo tem que entender isso e a própria população. E aí de nós se não fosse a reforma agrária, porque tinha muita gente passando fome. Muita, e tem milhares, muita gente mesmo passando fome. Então o MST é um movimento muito potente nesse sentido de derrubar a cerca de um latifúndio, de enfrentar o latifúndio. E agora o MST fez algo muito importante, né, no período da pandemia. De levar alimento para o povo, de mostrar para o povo que os assentamentos produzem. Sim, enquanto a terra, enquanto a gente sem terra, a gente tem que estar ocupando mesmo, e temos que estar ocupando os espaços da universidade, os espaços políticos. O MST tem que estar ocupando todos esses espaços, aonde fomos negados há mais de 500 anos nessa história, nesse país. O MST, ele veio como um guardião para poder dar apoio e ajudar aqueles que precisavam. Isso é uma semente. E isso ninguém tira de mim. Quando eu morrer, eu vou levar. Então eu preciso semear para que ela germine para o futuro. E a reforma agrária veio para isto. Para trazer, para semear e diversificar.